Olá, você que está nos acompanhando pela Rádio RCI, você também que está aí no Facebook, no YouTube, no site Sempre RCI, programa Entre Livros, trazendo sempre uma novidade aqui do mundo dos livros. E esse programa hoje é especial. Vou falar já o motivo para vocês, tá? Primeiramente, eu quero eu quero apresentar a nossa autora, convidada de hoje, Sandra Tornieri, ela que também já esteve aqui na Rádio RCI com o programa, né, apresentando o programa, né, isso, Sandra? Então, ela é de casa, a Sandra, ela é graduada, né, ela tem aí bacharelado em Administração de Marketing, ela tem especialidade em Metodologia do Ensino Superior e mestrado em Administração Estratégica, ela que também é fundadora da Conectar Clientes, né, mentora e facilitadora dos programas de cursos online Carreira em Foco e Carreira Empreendedora, já há 8 anos. Ela é docente, né, de graduação e pós-graduação universitária nas disciplinas de empreendedorismo, marketing e gestão de pessoas, então, devidamente apresentada. Hoje, eu quero dizer que a gente sempre está trazendo aqui as datas comemorativas relativas ao livro, né? Tudo que tem relação com o livro, e é uma grande sincronicidade, porque no mês de março é o mês que tem várias comemorações do livro. É o Dia do Bibliotecário, dia 12, no dia 14 é o Dia Nacional dos Livreiros, no dia que também é chamado do Vendedor de Livros, né? No dia 18 foi criada a Comunidade Latino-Americana de Escritores. No dia 19 é o Dia da Escola. Agora, veja bem, nós, né, Sandra Tornieri e eu, temos aí uma longa história, não é isso, Sandra, no mundo dos livros. Então, coincidência ou não, a gente está hoje, né, numa data que tem tantas comemorações relacionadas ao livro, e a gente que vem trabalhando com o livro há mais de 20 anos, não é isso, Sandra? Então, assim, eu acho muito bacana, e até mesmo a gente entender, né, como que ocorrem essas coincidências do universo, né, essas sincronicidades que fazem com que a gente esteja, né, relacionado com algum tema e sempre conectado de alguma forma com essa energia aí do livro, né? Isso. E hoje a Sandra vem falar com a gente sobre o livro Carreira em Foco. Quem está no Facebook tem oportunidade de ver a capa, mas eu vou ler para vocês o subtítulo, olha, do primeiro emprego ao empreendedorismo singular. Então, a gente vai estar falando aqui sobre Carreira em Foco, e aí eu já dou as boas-vindas, então, Sandra, você aqui no nosso programa, muito obrigada pela sua participação. E aí a primeira pergunta é, né, a carreira em foco, qual é o foco que você gostaria de dar com relação aí à carreira? Queria que você desse uma abordagem assim, inicial para a gente, panorâmica, para a gente conhecer um pouquinho da obra, né? E você que está nos acompanhando no Facebook, pode enviar seus questionamentos, que a gente vai estar levando até a autora, a gente responde por lá. Infelizmente, a gente não está no online, então o pessoal que está nos acompanhando na rádio vai ter essa oportunidade de se entrar lá no Facebook, né? Rádio RCI Iguaçu, e aí você pode enviar aí seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, ok? Então, Sandra, fala para a gente um pouquinho, né, uma panorâmica assim, da sua obra, depois a gente vai entrando nos pormenores dela, tá bom? Ok, então, eu grato, então, Rose, pelo convite de estar aqui, a oportunidade, né, de estar aqui na RCI. Então, eu dou as boas-vindas também aos nossos ouvintes, e realmente eu tenho uma longa trajetória, né, nessa área editorial, e principalmente na minha carreira de voluntária, né, vamos dizer assim. E eu conto isso um pouco no livro, né? Vocês vão ver que eu falo do meu voluntariado, e muitas decisões que eu tomei na minha vida também foram em função desse voluntariado, que eu valorizo muito, né? Eu acho que é uma coisa muito importante as pessoas saberem que elas podem fazer algo que vai beneficiar a sociedade, que vai beneficiar as pessoas.
e que elas podem doar esse trabalho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E o foco, né, que a gente quer dar aqui, a carreira em foco, do primeiro emprego ao empreendedorismo singular, esse livro, ele foi, assim, um projeto antigo, né, há 8 anos, né, vamos dizer assim, quando eu comecei a atender, né, fazer o primeiro atendimento lá de consultoria de carreira, eu criei uma apostila, né, criei uma apostila pequena, falei, não, isso aqui que vai ser o que vai me orientar, né, durante os atendimentos. Eu criei um programa de 8 sessões, e comecei, né? Falei, não, agora eu preciso divulgar meu trabalho, né? Preciso fazer isso. E me veio a ideia de convidar uma pessoa para ser minha cobaia, né? Desse trabalho. E até no lançamento ela vai interagir lá com as perguntas, tal, que hoje ela não está podendo, mas no lançamento ela vai fazer perguntas, tal, vocês vão conhecer, que é a Eliane Amarantes. Inclusive eu falo dela aqui com muito carinho, que foi minha primeira cliente cobaia, e a gente foi acompanhando toda a trajetória nesses últimos 8 anos, né? Eu venho acompanhando a trajetória ascendente, né, da carreira da Eliane. E aí, então, essa ideia, né, assim, de estruturar um material que facilitasse os atendimentos foi a primeira ideia que eu tive para colocar no livro, né? Falei, bom, como é que eu faço isso, né? Depois eu fui acumulando materiais, eu fui aprofundando os temas, aí fui criando outros programas, e aquilo foi avolumando. Eu falei, puxa, como é que eu faço isso, né? Eu não queria deixar tudo espalhado. Eu uso uma plataforma para atendimento, que é o Trello, mas aquilo também, a gente sabe, né? Tem as inseguranças da internet, vamos dizer assim, né? E eu sou das antigas, eu gosto de ter as coisas assim, materializadas, né? Apesar de que eu sei que esse livro também, e até é interessante falar para os nossos ouvintes, né? Que esse livro, mais para frente, ele vai ser em e-book, ele vai estar digital também, mas é muito importante a pessoa ter o papel, ter ele para consultar. E a ideia de fazer um livro também, que a pessoa pudesse, então, ela começa, por exemplo, fazer um programa, ou ela mesma, ela pode usar o livro sozinha, né? Não precisa estar eu lá junto com ela, que é isso que eu gostaria, né? De dar independência, né? E autonomia para a pessoa poder ser ajudada através do que está escrito aqui, né? Então, tem uma espécie de passo a passo, tem testes, tem perguntas, reflexões, onde a pessoa pode, e tem espaços, né? Se ela for ver, vou mostrar aqui rapidamente, mas quem quem está pela rádio não está vendo, mas tem espaços para ela preencher. Então, ela pode usar o livro como uma espécie de uma apostila mesmo, né? Para ela e ao longo da carreira. Por quê? Como a gente aborda, né, desde o primeiro emprego até o empreendedorismo, esse livro ele tem o objetivo de ajudar a pessoa em todas as fases da vida dela, né? Então, esse livro é para você em qualquer fase da sua vida, né? Então, é uma aposta bem ousada, né? Mas é o que aconteceu, né? E eu falo das minhas experiências também, né? Como profissional, desde o meu primeiro emprego, e depois atendendo, né, todos os clientes, e essas estratégias, essas técnicas que foram utilizadas, também podem ser úteis para, por exemplo, um coach de carreira, né? Então, um consultor de carreira, ele pode usar esse livro para atender pessoas também, né? Então, ele já tem uma formação. Então, aqui, é claro que a gente sabe que mesmo eu pegando um livro, a pessoa sempre coloca a sua singularidade naquilo, né? Ela não vai simplesmente pegar o livro e passar às vezes aquilo, ela vai ter uma ideia, ela vai, às vezes vai usar uma técnica, né, inteira, isso é possível, e isso vai facilitar o trabalho, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é consultora de carreira também, então eu ajudei ela, por exemplo, a criar o programa dela, e ela tem um site hoje, ela tem atendimentos, e eu também pensei nela quando eu fiz esse livro, não, esse livro vai ser muito útil para essa minha cliente, né? Então a gente vai tendo o que a gente chama de personas, né? Ou seja, é uma pessoa que você focaliza, né? Para você criar um produto ou criar um serviço. E no caso eu tinha várias, né? Para poder fazer esse livro, porque ele realmente vai atuar em várias fases da vida da pessoa. Então, assim, a gente falou um pouco do foco, né? Do livro e para quem é, né? E aí a gente pode explorar outras questões também, conforme a gente vai falando aqui, né? Ao longo desse programa. Mas acho que para iniciar, acho que a gente pode falar assim, né?
Então, Sandra, a gente dá o foco no programa aqui do conteúdo do seu livro, tá? Então, assim, você já começa apresentando uma técnica, né? A técnica, vê se eu vou pronunciar corretamente, storytelling. É storytelling, exatamente. Storytelling profissional. Você Essa... pode falar um pouquinho o que é essa técnica? Que aí Então, a essa gente já fica com técnica curiosidade desde o início, né? Muito bom. Essa técnica do storytelling profissional, eu, na verdade, adaptei, né, de algumas... o storytelling, ele é muito utilizado para empresas contarem a própria história. E para mostrar para quem está acessando o site, para quem está ali, ele vai ver assim, olha, esse daqui é a história dessa empresa e é uma técnica de marketing para você promover a empresa, né? Então, é muito interessante e já foi comprovado, né, que as pessoas gostam de saber das histórias. Elas gostam de saber como tudo começou. Então, eu também uso essa técnica de storytelling. Quando eu vou, por exemplo, ajudar uma empresa, por exemplo, tem lá o programa Singularidade, né, que é um dos últimos capítulos, né, Singularidade Organizacional, que uma das técnicas que a gente usa é justamente isso, a empresa, ela vai justamente, é que a gente está aqui, ó, Gestão pela Singularidade Organizacional, capítulo 10. Ela vai gravar um vídeo falando da história da empresa, tudo como começou, vai passar para os seus colaboradores. A gente, às vezes, tem pessoas novas que entraram na empresa e não sabem. Então, isso é uma técnica. O que eu fiz? Eu adaptei o storytelling para a minha vida profissional. E até falo aqui, né, que no fim eu acabei criando uma técnica, vamos dizer assim, de currículo digital, né, o currículo que eu vou contar ou que eu posso gravar isso, né, porque do mesmo eu escrevi e publiquei, mas eu posso também fazer um vídeo sobre isso, né, então ela tem as duas modalidades. E aqui a gente fala justamente para a pessoa, eu convido, né, a pessoa a ler esse meu storytelling, né, que é desde quando eu comecei, né, a minha vida, desde a minha escolha de carreira, né, vamos dizer assim, e aí ela vai se espelhando, e ela vai escrevendo isso. Então, essa é a técnica, né? Ela pega um caderno, aqui eu não deixei espaço porque eu não sei o tamanho da carreira da pessoa, né? Então, ela vai pegar um caderno, né, para isso, e vai começar, pode ler e vai começar a se espelhar nisso. Então, ó, como que ela fez o primeiro emprego, né? No caso, eu comecei a trabalhar antes até de escolher minha carreira. Então, meu primeiro emprego foi com 14 anos. Então, eu só fui escolher minha carreira aos 17. Então, pode ser que a vida da pessoa também tenha começado assim. Então, ela vai lá, vai escrever como que eu comecei com o meu primeiro emprego, como é que foi isso? E o que que eu aprendi com isso? Eu até coloco aqui, né, uma outra técnica e uma abordagem, que eu falo que eu sou OPA, é orientado para o aprendizado. Né? Então, eu sou uma pessoa opa, né? E a gente usa muito esse opa no WhatsApp, né? Opa, não sei o quê. Eu falo, não, sou eu, eu sou orientado para o aprendizado. E por conta disso, eu resolvi detalhar aqui nessa técnica de storytelling, e convido, né, quem for fazer a técnica, a cada período, né, por exemplo, o primeiro emprego, o que que você aprendeu? Quais foram as lições aprendidas que você teve naquele período que foi o primeiro emprego? O que que aconteceu? Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Porque aquela história, né? O primeiro emprego a gente nunca esquece. Não tem aquele negócio de sutiã, né? O primeiro sutiã você nunca esquece. O primeiro emprego você também nunca esquece. E muitas vezes você aprende muitas coisas ali para você não repetir, ou acertos para você continuar, ou erros para você não repetir. Né? Então, isso aí é a primeira etapa. Depois vem a escolha da carreira. A pessoa pode, por exemplo, que está nos ouvindo, ainda não escolheu a carreira. Mas aqui tem um exemplo, né, de como que é alguém escolhendo a carreira, né, que no caso eu estou dando o meu exemplo ali, aos 17 anos. 17 anos a gente é tão nova, né? E é mais ou menos essa idade que o jovem tem que escolher a carreira. É uma coisa, assim, bem complexa, né, Rose? Não sei com que Eu idade que você acho. escolheu a sua carreira. Olha, Sandra, eu estava com a minha irmã um dia desse conversando, justamente a gente lembrando que a gente começou a trabalhar. Eu não sei nem que idade a gente tinha, mas meus pais plantavam umas coisas dentro, em casa, né? Plantava limão, plantava quiabo, as coisas que eu me lembro, assim. E a gente pegava a bicicleta e saía vendendo nas casas das pessoas. A gente batia, Legal. olha, você quer comprar limão? Então, assim, e ali era o dinheirinho que a gente ganhava. Então, a gente era criança, sabe? E, assim, eu nunca valorizei essa experiência, porque eu nunca trabalhei na minha vida profissional com vendas em si, né?
Mas agora, depois dos 53 anos de idade, eu resolvi que eu vou atuar mais assim, diretamente nessa área de venda de imóveis. E aí eu conversando sobre isso, poxa, então, na verdade, eu já comecei essa carreira muito antes, né? Só que Então, são aquelas experiências de criança que a gente não dá muito valor, né? muito legal a sua experiência, Rose. É uma expertise que estava começando a ter uma sementinha ali, né? Então você já fez aquilo, você pode fazer agora e com técnica, né? Você pode aperfeiçoar. Você falando disso, eu também lembrei que quando eu era pequena, tinha uma coisa assim, né? Meus pais não tinham muito dinheiro para comprar os brinquedos que a gente queria. E aí surgiu uma senhora lá no nosso bairro que ela vendia rifa. E ela também convidava a gente para vender. E era assim, ó. Se você quer ganhar aquele brinquedo, você vende a rifa e você ganha um brinquedo. Então, o que que a gente fazia? Eu ia lá, não, eu quero ganhar esse fogãozinho aqui. Aí eu vou vender, eu sabia que se eu vendesse todos os números, era líquido e certo, não era sorteio, porque eu estava vendendo a rifa, né? Então ela dava um prêmio para quem ganhasse, né, naquela cartelinha, né, dos nomes, e outro prêmio para quem vendesse toda a cartela. Então eu ia uma atrás da outra, vendendo cartela de rifa ali. Ganhei bolsa, ganhei perfume, brinquedo, um monte de coisa, relógio. Eu sei que tinha assim, era uma festa, né? E aquilo acabava fazendo a gente ter contato com as pessoas, a pessoa já olhava para a gente, opa, vem uma moça aqui vender, a menina, né? Porque no caso era eu e minhas irmãs lá que vendíamos as rifas. Mas eu tinha até esquecido, Rose, eu não coloquei isso Não aqui no é? livro, não. Ai, vai ter que entrar na segunda Vai edição. ter que entrar na segunda edição. Mas essas experiências, elas são muito válidas e vão mostrar para a pessoa justamente, olha, se eu fiz isso no passado, eu posso fazer agora, né? Então, eu já tenho uma expertise nascente ali, né? Vamos dizer. Então, isso é muito, muito legal. Agora, no meu caso, o meu primeiro emprego, assim, não foi com carteira assinada, que eu chamo, né? Foi a primeira experiência, foi aos 14 anos, e minha mãe que sugeriu, né? Porque eu era, assim, eu até coloco aqui, né? Que eu era meio caipira, né? Eu coloco aqui no. Eu era tida como uma menina meio assim, não sabia falar direito, né? As coisas. E aí a minha mãe falou assim: olha. A Denise a minha irmã chama Denise, né? Ela ia começar a trabalhar no consultório dentário e à noite eles estavam precisando de uma auxiliar. Aí minha mãe falou assim: ah, põe a Sandra lá também, assim, quem sabe ela vai desinibir, né? Vai começar a falar no telefone e tal, né? E foi o que eu fiz, né? Aí eu comecei lá a fazer meu primeiro emprego e era bem engraçado, porque eu era tão quieta, assim, hoje ninguém acredita nisso, né? Que o doutor Nelson lá, ele ficava falando assim, e aí, conversa com os clientes, fala alguma coisa, não fica aí parada, parece uma múmia, né? Aí eu falei assim, tá bom, né? Eu vou começar a conversar. Aí eu comecei. Aí eu comecei a conversar, a conversar. Em 2 meses, Rose, eu falava mais que a boca. E aí ele tinha que chamar lá, apertar um botãozinho para me chamar para auxiliar ele lá no consultório. E aí eu, peraí, pessoal, eu já vou ali, né? Então, quer dizer, olha só que técnica interessante, né? E eu agradeço a minha mãe por isso, né? De Poxa, desinibição completa, né? Então, em 2 meses, eu desinibi aquilo que eu ia precisar, sei lá, de quanto tempo, né, sem trabalhar, sei lá. Então, o trabalho, olha só que importante, é um aprendizado, né? Você se desenvolve, você melhora, você precisa, né, desenvolver os skills, né, que a gente chama hoje, né, que são os talentos, né? E então, essa foi a minha primeira experiência, assim, de desenvolvimento. Daí eu começo a perceber, né, nesse momento eu começo a perceber o grande valor que tem o trabalho, né? E às vezes é uma coisa pequena. Eu trabalhava 3 vezes por semana à noite, que eram os dias, né, que ele precisava, e aquilo foi dos 14 aos 17 anos. Eu trabalhando ali toda noite, né, naquele período, e foi bem interessante. E assim, essa experiência para fazer esse desenvolvimento. Depois eu tive outras experiências, né, de interlocução, que me ajudaram a desenvolver, mas essa foi a mais interessante, assim, né, no começo de tudo, né? Então, esse foi o primeiro emprego. e aí a gente vai querer saber, né, com detalhes aí as suas próximas experiências, mas eu queria aproveitar já então, dizer a vocês que a gente vai dar um pequeno intervalo de 1 minutinho e a gente já está de volta falando sobre carreira em foco com Sandra Tornier.
Estamos falando, então, sobre Carreira em Foco. Sandra Tornieri aqui conosco, contando as suas experiências, primeiramente, né? A primeira experiência, que é o que a gente nunca esquece. Mas sabe, Sandra, uma coisa que ajuda muito e que me ajudou também foram os estágios universitários. Meu primeiro, vamos dizer assim, emprego assim, né? Não era um emprego, era um estágio, mas a primeira vez que eu trabalhei fora de casa, não foi vendendo, né? Limão e quiabo, né? Era fazendo estágio, né, na universitário. E aí a gente, né, passa a ter muita experiência também, né? Mas aí você pode dar continuidade às suas experiências Não, você está depois. certíssima, Rose. Inclusive, tem dentro aqui do material, eu falo justamente isso, né? Que você ter o estágio é uma grande estratégia, né? De você conseguir um emprego, né? Tem um capítulo aqui que eu falo, né? Que é o programa Empregue-se, né? E aí eu falo dessas estratégias todas, né? Além dessas experiências que eu conto, eu tenho as estratégias. Então, por exemplo, se a pessoa quiser depois aprofundar, no capítulo 6, na página 125, tem lá, e a gente fala justamente do estágio. Porque para mim também funcionou assim. Quando eu estava na faculdade, surgiu lá no mural da faculdade um cartaz para eu fazer um estágio. Eu estava lá 1 ano e meio, onde a gente, no final do estágio, a gente ia ser admitida, né? E a gente passar, claro, passando por seleções, né? E tinha essa possibilidade de eu ser admitida como analista de treinamento. E era tudo que eu queria, né? Falei, opa, eu vou lá, vou nessa, né? E foi o que aconteceu. Eu fui, prestei lá a seleção do estágio, passei, e era um estágio bem assim elaborado, né? Onde a gente passava por diversas áreas, com diversos aprendizados, com diversos produtos, né, do nosso aprendizado, porque era justamente para a gente se tornar um analista de treinamento ali naquela empresa, que era o Mapping. Antigo Mapping lá de São Paulo, que quem é das antigas vai lembrar, né? Que é a Casa Anglo-Brasileira S.A. Depois eu passei lá depois que eu fui admitida, trabalhei lá 2 anos, a empresa faliu, né? Isso acontece com as melhores famílias, gente, não desanimem. Tanto é Isso que é bom falar, né? eu coloco aqui essas histórias não só de empregos, mas de desempregos, né? Porque a vida é como ela é, né? A gente não dá para a gente imaginar que as coisas são todas certinhas, né? Tem gente que fala, ah, não, minha vida foi sempre assim, eu entrei numa empresa faz 15, 20 anos e nunca saí. Mas a minha não foi assim. Foi bem assim, cheio de idas e vindas, e por conta até, inclusive, não do que eu gostaria, né? Porque eu, se deixasse, eu ficaria uns 10 anos naquela empresa, só que ela não sobreviveu, né? Existia todo um processo ali que não dava para a gente saber. E eu até coloco aqui, né, numa das lições, né? Não entre na inércia nem na onda do desemprego. Retome a procura do emprego de imediato, né? Para você não ficar assim, colher, fica chorando as mágoas, aquela coisa. Então, a minha técnica é essa, ó. Como eu já passei por vários desempregos, né? Várias demissões, por conta, muitas vezes, ou porque a empresa não tinha como estar com a gente, eu chamo até, tem uma aqui que é demissão em massa, que são várias pessoas ao mesmo tempo, e tem essas que a empresa não vai mais funcionar, então você tem que ir embora, né? E aí você tem que buscar outra coisa. Então, a gente vai olhar aquilo, assim, é claro que fica difícil, né, no começo e tal, mas vamos olhar com otimismo e vamos manter o foco, né? Agora, eu queria falar um pouco dessa questão, né, rapidamente, que eu sei que daria para a gente fazer um programa para cada item desse daqui, né, vamos dizer, por exemplo, essa questão da escolha da carreira, né? Então, por exemplo, eu já atendi várias adolescentes, né, de 15, 16, 17 anos, assim, que estavam justamente nessa situação, né, da escolha da carreira. E aí a gente tem técnicas, né, que eu fui aprendendo ao longo do tempo e depois estudando, né, outras também para criar os meus programas, né. Mas, por exemplo, uma coisa bem, assim, tranquila da pessoa fazer é estudar sobre as possibilidades que ela quer. Por exemplo, ela tem 4 tipos de opções de carreira, né? Ela quer ser médica, ou psicóloga, ou trabalhar no turismo, quer dizer, às vezes não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então, a primeira coisa, por exemplo, é ela pesquisar sobre os temas, né, que ela quer. A outra coisa, por exemplo, é ela entrevistar os profissionais. A gente tem essa técnica também, inclusive tem até um roteiro de entrevista para ela entrevistar profissionais da área.
Então, isso seriam algumas, né? Agora, no meu caso, né, a minha escolha da carreira, ela foi um pouco assim, eu queria, por exemplo, vinha na minha cabeça, tipo uma ideia inata, né? Eu queria ser psicólogo, né? Veio isso na minha cabeça e eu queria ser psicólogo. Só que na época, né, que veio essa ideia na minha cabeça, a psicologia ainda não era um assunto, e eu queria trabalhar em empresa, olha só, na minha cabeça era psicólogo para trabalhar em empresa. Quando eu tive essa ideia, ainda não tinha esse tipo de cargos, assim, nas empresas, era mais a psicologia do consultório, da clínica e tal. E até quando eu conversei com meus pais, eles falaram assim, mas você vai trabalhar como? Eu falei, eu vou trabalhar nas empresas. Aí eles falaram, mas como assim nas empresas? Não tem isso, né? Aí eu falei, não, então... Aí meus pais falaram assim, por que que você não faz administração de empresa, já que você quer trabalhar nas empresas, né? Aí eu lembrei, até conversei, né, com meus tios essa semana, né, umas 2 semanas atrás, falei, olha, eu coloquei ali a minha inspiração, né, eu tenho um tio, o tio Beto, né, deve estar me ouvindo agora, que ele foi administrador de uma grande indústria têxtil lá em São Paulo, e trabalhou a vida toda lá e se aposentou nessa empresa, né, e eu tinha ele como referência. Falei, o meu tio Beto, né? Então ele foi muito bem sucedido, né? Como administrador. E aí eu pensei, não, a minha irmã também fez faculdade de administração e trabalha numa grande empresa. E então, assim, eu tinha duas referências, na verdade, né, de pessoas, e aí que eu tive essa escolha. Então, uma coisa que acontece com quem está escolhendo, né, a carreira é ela ter pessoas de referência, né? Então, ela tem aquelas ideias, e quem são as pessoas que são de referência para ela, que mostram para ela, por exemplo, que aquela carreira tem futuro, que é possível, mas é mais um apoio psicológico, porque as coisas mudam muito com o tempo, né? Então, quem diria, quem podia garantir que eu ia realmente ter um futuro bom, porque eram empresas diferentes, eram épocas diferentes, mas aquilo parece que deixava a gente num patamar assim de apoio, né? Um apoio e um exemplo de pessoas que já tinham sido bem-sucedidas naquela época, naquela área, né? Então, isso também é uma estratégia, né? Você vê quem são as pessoas ao seu redor que te apoiam, que te inspiram, né? E aí eu faço as perguntas lá, né? Quem são as pessoas que mais te inspiram na sua vida, desde o início até agora, né? E tem casos, né, de pessoas que, por exemplo, eu tinha lá uma pessoa muito forte que me inspirava, e essa pessoa não está mais aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vamos procurar outras inspirações? Vamos procurar outras pessoas, né? Então, isso também são experiências que as pessoas passam, né? E elas vão ter que dar uma volta por cima, né? Vamos dizer assim, e procurar outros apoios na vida, né? E isso a gente fala também aqui. Mas essa é mais assim da escolha da carreira. Aí eu escolhi administração de empresas, né? E até pensava assim, não, depois eu vou fazer psicologia. Mas acabou que dentro da administração eu consegui trabalhar nas áreas que eu queria, que era o treinamento, que era lidar com pessoas. Trabalhei com seleção também de pessoas. Então, muitas coisas que eram da área de gestão de pessoas eram da administração propriamente, né? E eu tinha essa ideia que era da psicologia. Também tem muitos, na época, né, muitos psicólogos faziam seleção e fazem até hoje, claro, né? Seleção de pessoas. Mas hoje o administrador ele está muito nessa área de gestão de pessoas, né? Apoiando e fazendo seleção também. Na área de treinamento, na área de gestão, de lideranças, assim, né? Então, eu acabei me encontrando, né, na própria carreira que eu escolhi. E depois, por exemplo, essa minha facilidade, né, de ajudar as pessoas, né, depois, com o tempo, eu fui perceber isso, na verdade, não percebi sozinha, né, desde que eu me conheço por gente, eu tinha mais facilidade de arrumar emprego, de não ficar desempregada, e aí eu fui ajudando as pessoas, né, e aí uma vez um amigo chegou e falou para mim, escuta, Sandra, isso eu já estava em Foz do Iguaçu, era 2002, mais ou menos, assim, aliás, acho que era 2010, mais ou menos, né? Ele falou assim, você nunca pensou em trabalhar profissionalmente com isso? E eu falei, puxa, olha só que coisa, né? Eu já faço isso de maneira informal, né? Há muitos anos, trabalhava com outras coisas, né? Trabalhei com treinamento, já tinha feito várias outras atividades, mas essa especificamente de orientação de carreira, não. E aí, depois que ele falou isso, que me veio essa ideia. Eu falei, não, então eu vou usar essa expertise que eu tenho e vou criar esses programas. Foi daí que surgiu aquela história, né? Que eu falei da minha amiga, da cobaia, que começou em 2012, né? E a Conectar mesmo, né, que é essa empresa que é um microempreendimento individual.
ela surgiu assim, oficializei em 2015, porque eu achei importante essa oficialização, né? É importante você ter ali um CNPJ, porque aí você pode prestar serviço para outras empresas também, o B2B. Então, isso ajuda a pessoa a se organizar também financeiramente. Então, tem uma série de vantagens, né, que a pessoa... E é o primeiro passinho para o empreendedorismo, né? Então, acho que isso é bom, é legal, é interessante, né? A pessoa experimentar, ter essa experiência, né? E aí, o que mais, Rose? Não, você falando, né, é interessante você falar a questão da psicologia, porque eu sempre te via como uma psicóloga. Demorou para Pois cair, é, sabe, assim que você é administradora. Então, a gente já foi praticamente sócios lá no Rio de Janeiro, né, é Sandra? verdade, Trabalhando com distribuição de livros, né? é verdade. Agora, sim, realmente, você falou uma coisa muito séria, que, voltando um pouco ao assunto, da questão da pessoa que se desvincula de um trabalho, eu tenho uma pessoa na família que está acontecendo isso, a pessoa a vida inteira trabalhou na mesma empresa, e agora, com essa pandemia e tudo mais, a empresa está fechando e a pessoa, né, assim, ficou desempregada, tá? E agora, qual é o próximo passo? A pessoa não tem experiência em outras áreas, só sabe fazer aquilo, né? Já com mais idade, já é também uma questão mais dificultadora, não sei a sua opinião sobre isso. E aí, assim, a pessoa, dessa altura do campeonato, ela dá uma guinada na vida dela e buscar uma outra área, ou ela voltar a fazer o que ela já fazia, já há 30 anos fazendo a mesma coisa. São desafios que, se a pessoa não souber lidar, ela vai ter problemas, né? Até, assim, de depressão, né? Eu assim, tô vendo pelo histórico, entendeu? Uhum. E se a pessoa não tem essa garra que você tem de saiu daqui, já vai procurar outro, a tendência é que eu vejo, por exemplo, eu tenho uma empresa. Aí a gente tem funcionário na empresa. Às vezes o funcionário fica esperando ele usar todo o seguro-desemprego, porque aquela é dinheiro extra que ele está ganhando, para depois ele procurar emprego, né? Ou senão a pessoa sai e ela fica assim, agora eu vou curtir o dinheirinho que eu ganhei do meu acerto, e a pessoa fica de boa. Daqui a pouco a pessoa entra em desespero, porque não procura emprego. É mais ou menos por aí, né? Não, você deve ter Então, muito assim, a minha dica, gente, assim, é dia seguinte, ó, segunda-feira, você foi dispensado, demitido na quinta, você descansa na sexta, sábado, domingo, pelo menos. Mas Puxa, segunda-feira já é seu dia de trabalho, entendeu? Já começa a fazer qual que é a meta, o que que você gostaria, onde que você gostaria, e começa a fazer isso como se você estivesse trabalhando mesmo, entendeu? Se você tem um computador, você vai nos sites de busca de emprego. Eu tenho uma técnica, né, que eu tenho ajudado as pessoas, que ajuda muito. E eu até coloco no livro também. Assim, hoje o LinkedIn é uma das maiores plataformas de emprego, tá? E pode ser tanto operacional como gerencial. Você vai encontrar de tudo ali, tá? E hoje, o que está em alta? Até é uma coisa que eu anotei para falar aqui. Hoje está em alta o emprego remoto, trabalho remoto. Então, isso é importante para a pessoa e é interessante porque é assim, você pode se candidatar em várias, você vai lá, você cria o seu perfil no LinkedIn, né? Eu ajudo a pessoa a fazer isso também, se ela não sabe. E aí tem técnicas, né, para você ter uma qualidade, né, de ser visível ali na internet, né? E aí, você coloca um alerta de vaga no seu perfil. E você vai começar a receber vaga todo dia. Por exemplo, eu faço isso no meu LinkedIn. Só que eu coloco ele, uma vaga assim, só para eu ver. Eu não coloco externa, porque você pode fazer isso também. Você não precisa mostrar para os outros que você está procurando emprego que você tem um alerta de vaga. Eu faço isso para treinar. E eu já me candidatei, por exemplo, para treinar também, gente, para ver, por exemplo, o que eles estão fazendo hoje, como que é o processo. Eu até outro dia falei, não, se eu coloco vagas da minha área, né? Por exemplo, analista de treinamento, analista de RH. Eu coloquei, por exemplo, outro dia, eu fiz um alerta de vaga e comecei um processo seletivo e eu já tenho 54 anos. Você falou que a pessoa, não, a pessoa mais velha, tal, e eu entrei no processo, já estou na segunda etapa, entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que a pessoa, assim, é questão, eu até coloco aqui, né, uma frase que eu acho importante a pessoa, né? Você quer mesmo arrumar emprego?
né? Porque pode surgir na cabeça da pessoa, às vezes, um desânimo, e ela fala, ai, puxa, é tão bom ficar em casa, né? Usando meu seguro-desemprego aqui, e ela acaba esmorecendo e acomodando. Isso que não pode acontecer. Por isso que a técnica é você imediatamente começar a procurar emprego e entrar nesse padrão, porque aí você não vai acomodar, dormir demais, aquela coisa toda. Isso aí não dá certo, né? Então, o negócio é você ir e começar a fazer os testes e entrar em vários processos seletivos, até para treinar. Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, que trabalhou 30, 20 anos numa empresa só, ela não sabe procurar emprego, ela tem que treinar. Ela tem que treinar, participar de entrevistas, participar de processos durante meses. Aí, de repente, ela vai se sentir mais segura, porque cada processo que ela participar, ela vai ter uma experiência, aquilo já é uma experiência. Ela vai se melhorando e aquilo vai fazendo com que ela saiba melhor o que ela quer. Ah, essa empresa eu quero, essa aqui eu não quero, eu vou estudar melhor essa. Então, ela já começa a ser técnica, né, na hora de procurar emprego, porque tudo a gente aprende, né, Rose? Até procurar emprego. E o livro vai ajudar bastante a pessoa. Eu digo que aqui tem várias técnicas, né? Por exemplo, aqui, ó, a primeira delas é justamente essa, encarando a própria realidade, né? Então, não adianta chorar as mágoas, começar assim, ó, ninguém consegue arrumar emprego sem autoconfiança. Isso é uma máxima que eu coloco aqui. Então, começa a ter assim, eu vou arrumar emprego, não importa a minha idade e não importa o mercado, como esteja, eu vou arrumar emprego. Então, isso é ter uma proatividade, uma positividade, e a pessoa arruma. Eu, por exemplo, eu vou falar para você, eu arrumo emprego. Se eu quiser, amanhã eu arrumo emprego. Porque eu estudo a empresa, eu vejo como é que está o mercado e vou conseguir um emprego, né? Há pouco tempo atrás, em 2019, né, antes da pandemia, eu saí de uma faculdade, né, porque eu tenho um emprego fixo, além de estar como consultora, né, e essa parte de autônoma, né, que eu estou cada vez mais, ficando mais autônoma, eu tenho meu emprego fixo também, né, então eu sou professora, eu sou docente de curso superior. Só que ficou um período, um gap, onde eu não estava dando aula. Eu falei, então eu vou arrumar emprego. E aí eu fui arrumei, entendeu? Então, assim, é essa segurança que a pessoa tem que ter e ela saber que ela pode, né? E com experiência, né? Então, isso é a primeira etapa, né, para a pessoa arrumar um emprego, senão ela não vai conseguir. Se ela tiver aquelas ladainhas mentais, se ela tiver aqueles problemas assim, não, eu já sou muito velha. Essa semana mesmo eu estou atendendo uma pessoa que ela tem mais de 60 anos, mas ela tem uma saúde de ferro, ela tem uma proatividade, ela tem, assim, um perfil, e até fisicamente ela parece 10 anos mais nova. Então, eu falei, você vai arrumar emprego, não importa a sua idade, né? É você que tem que saber isso dentro de você. E aí ela mudou, ela falou, não, então eu vou mudar meu pensamento. Então, você vê que os bloqueios que acontecem é muito mais dentro da pessoa do que fora. A mesma coisa, por exemplo, uma alternativa, né? Aliás, o que a gente fala, né? E tem até aquelas máximas, né, da administração, né? Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, por exemplo, essa pessoa que você falou que saiu dessa empresa por causa da pandemia, ela vai procurar emprego, mas às vezes ela pode já começar a fazer um movimento para não ficar parada e se sentir que está fazendo alguma coisa, às vezes de um pequeno empreendimento. Se a pessoa sabe fazer bolo, se ela sabe fazer algum doce, sei lá, alguma coisa, doce não é muito bom para a saúde, né? Mas vamos dizer assim, se ela sabe fazer uma costura, se é um homem ou uma mulher, eu não sei, né? Você não comentou, mas se sabe fazer alguma coisa, de repente, que possa ajudar as pessoas com a expertise dela, começa assim, e aí ela vai fazer um movimento com aquilo, né? E aí ela vai se sentir mais segura. Aí depois, quando ela conseguir o emprego, ela pode até continuar com esse plano B, porque é legal a pessoa sempre ter um plano B, inclusive até as pessoas que estão se aposentando, né? Eu tenho também atendido algumas pessoas, olha, eu vou me aposentar, mas a minha aposentadoria é muito, assim, o valor da minha aposentadoria é muito pequeno. Então, a pessoa, hoje já tem outros profissionais também já falando disso, da pós-aposentadoria, da transição de carreira pós-aposentadoria, porque a pessoa sabe que a aposentadoria não vai pagar as contas, ela vai precisar ter uma renda a mais. Então, o ideal é já começar a pensar nessa renda a mais enquanto ela está trabalhando. E que se ela não está trabalhando, ela também tem esse plano B para depois ser essa renda a mais quando ela se aposentar. Então, isso é indicado, né? Mesmo para aquela pessoa que já está trabalhando, né? Ter uma renda extra, né? Então, são várias possibilidades aí, né, que a pessoa tem.
Muito bem, Sandra. A gente vai, então, agora, pessoal, chamar novamente os nossos comerciais, né, nossos patrocinadores, e a gente estará de volta daqui a pouquinho, falando sobre carreira em foco. Entre Livros, entrevistando Sandra Tornieri, que está, na verdade, lançando essa obra, né? Nós estamos aqui já, assim, de antemão, mostrando para vocês o livro dela, mas ele nem foi lançado ainda, vai ser semana que vem, a gente já vai passar aí a data dia 26, né, de março, 19 horas, pelo canal da Epígrafe, a gente vai estar fazendo o lançamento oficial. E, Sandra, você fala também, assim, uma coisa que eu gostei muito do livro como um todo, né? Vamos pensar assim. Geralmente a pessoa ela estuda para uma área específica, né? Você teve a sua experiência, mas ao mesmo tempo, o que você fez no livro? Você não foi pela teoria do que você estudou, você foi baseando na sua experiência e aí você foi mostrando para o leitor cada lição que você aprendeu ou cada lição que o leitor, né, ou aquela pessoa fazendo aquela experiência pode ter. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Isso deixou o livro assim muito, como que a gente vai dizer, aconchegante, sabe? Parece assim que a gente está falando com a pessoa da família, né? Parece que fica mais próximo da nossa realidade, né? Eu falo assim, esse livro, ele não é um livro acadêmico, com teorias, né? Ele não deve, assim, os professores, né, meus colegas, né, lá da faculdade, eles vão olhar e falar, Sandra, esse livro não é acadêmico. Eu falo, não, esse livro é um livro prático, né? E é justamente essa minha ideia, era de conversar com a pessoa, por isso que a gente usou, que tem a técnica, né, da linguagem dialogal, né? Ou seja, você fala dialogando, né? É um texto dialógico, né? Você está falando com o leitor ali o tempo todo, e eu me refiro, né, a ele como se eu estivesse conversando tete a tete ali, né? E é justamente isso, porque ele partiu de uma prática pessoal. É claro que eu tive, por exemplo, eu me formei em coaching, eu tenho técnicas, eu tenho, por exemplo, e eu vou colocando no livro também, que eu gosto muito de ler, né? Até depois, Rose, eu tenho aqui pelo menos uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos uns 11 livros que eu gostaria até de vir aí, por exemplo, num entre livros aí, por exemplo, falar do foco triplo, falar do ganhar, gastar e investir, do ouse crescer, da inteligência positiva. Tem vários livros que me ajudaram muito, né? Em momentos que eu precisava. Não, por exemplo, tinha dificuldade de lidar com finanças. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um curso, mas eu prefiro também ler muito sobre isso. E no meu caso, por exemplo, eu vou ler livros de mulheres que superaram a dificuldade de lidar com finanças, para eu poder também ter essa pessoa como referência e eu fazer isso na minha vida. Então, eu comecei a estudar mulheres que tinham superado a dificuldade de finanças, e aí eu falo de algumas aqui no livro também. Então, é tudo mais ou menos assim, é da minha experiência e das minhas reciclagens, vamos dizer assim, superações, que eu fui fazendo ao longo da vida e estudando também, né? Fazendo cursos, mas também lendo muitos livros. Eu falo que um dos melhores consultores que eu tenho são os livros, né? Os meus mentores aí são os próprios autores de vários livros, né? Que a gente foi utilizando ao longo desse período todo, dessa trajetória. E quando eu atendo, por exemplo, meus clientes, eles já começam a pensar, olha, eu vou te dar algumas tarefas para você fazer essa semana. A primeira delas, você vai ter que ler um livro daqui de hoje até a semana que vem, tudo bem? Para a pessoa começar, entendeu? A se autoconhecer, a ver o que ela tá querendo. E aí eu vou dando pílulas, né? Vamos dizer assim, dando as prescrições através das leituras, né? Que a pessoa precisa fazer para se autoconhecer melhor. E agora, um dos livros, por exemplo, se a gente está num programa específico, eu vou falar, vamos lá, você vai ler o capítulo tal desse livro aqui, já vai ajudar a pessoa, né? E depois aprofundar em outros também, né? Então, acho que isso é uma coisa que a pessoa pode começar a fazer, né? Como eu falei, né? Como eu sou voltada para o aprendizado, né?
eu acho que e esse livro, por exemplo, daqui a pouco já está na segunda edição, porque tem muitas coisas, por exemplo, que eu, depois que terminou o livro, que surgiram outros autores e outras técnicas que eu falei, puxa, essa técnica não entrou aqui. Por exemplo, essa técnica do LinkedIn, eu coloquei meio breve, mas hoje eu estou me especializando na técnica do LinkedIn, de como fazer, e tem uma autora que eu estou utilizando. Então, assim, eu já colocaria um outro capítulo só sobre isso, entendeu? Como que a pessoa faz um perfil no LinkedIn para ela arrumar um emprego. E aí ficou só breve aqui, né? E aí a pessoa conversa comigo depois, né? Para a gente poder estender o assunto, né? Mas é mais ou menos isso. E eu gostei muito de você ter feito essa pergunta, Rose, porque eu acho que esse é um diferencial do livro, é uma singularidade, né, do livro, que ele é da prática para a teoria, né? Vamos dizer assim, da prática para o aprendizado das lições, né? Eu acho que é isso. E a singularidade que você colocou no subtítulo, né? Exatamente. Porque esse singular, quando você coloca, é aquela pessoa, é ela, né? Não tem outra pessoa que vai fazer igual essa pessoa, que tem a mesma, vamos dizer assim, expertise, né? E você coloca na identidade profissional. A identidade profissional, ela seria exatamente o quê? A pessoa, vamos supor, você assumiu a identidade de administradora de empresa? Não, você assumiu a identidade de empreendedora? O que é assumir a identidade profissional? É aquilo, a pessoa ser a cara da área que ela atua? Como que é? Para a pessoa, por exemplo, eu indico bastante, né, para todo mundo assumir a sua identidade, no sentido, primeiro, ela saber como que ela quer ser reconhecida no mercado, né? Ela tem que saber responder essa pergunta. Aí, uma das formas de você responder é falar assim, ó, eu ajudo as pessoas, no meu caso, né, eu ajudo as pessoas a descobrir a sua singularidade na carreira e no negócio próprio. Então, essa é a minha expertise principal, né? Mas eu também sou docente, então em alguns momentos eu vou falar, não, eu sou docente, aí você tem lá o seu perfil, né, lá no LinkedIn, que você fala tudo. Mas a identidade profissional é o que você faz para ajudar as pessoas, tá? Então, quando você souber responder isso, você vai atrair essas pessoas para você. Então, é meio que, assim, você saber o que você faz, ter um objetivo, e aí você vai saber como ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo, qual é a sua expertise hoje, né? Você hoje, né, Rosa? Você tem uma expertise muito grande na área dos livros, né? Na edição de livros. E agora parece que você quer mudar para uma outra, né? Você quer fazer uma transição de carreira. Então, Mas, na assim, verdade, eu queria fazer as duas coisas, sabe? Tipo mas assim, você pode, os livros é o que eu amo, mas isso, trabalhar com comércio de imóveis, negócios, né, compra-venda de imóveis, é uma coisa que financeiramente tem uma maior rentabilidade do que trabalhar com livros. Então, é como se eu tivesse assim, olha, eu tenho uma outra profissão que me ajuda financeiramente, mas eu faço aquilo que eu amo, que perfeito. é É mexer com livro. possível. Então, você pode ter, assim, na sua identidade, não é que você vai ter você, assim, bifronte, não é isso. Você vai ter a sua identidade, mas você vai ter aquela, vamos dizer assim, que você quer, assim, promover, que você quer mostrar para as pessoas, e as pessoas vão te procurar por causa disso. Então, por exemplo, vamos supor, de agora em diante, você começa a estudar mais sobre esse assunto, dos imóveis, você vai fazer cursos, você vai ter um certificado, e você vai mostrar para as pessoas o seu diferencial. Isso que é importante, né? Tem milhares de pessoas vendendo imóveis, mas o que que é o seu diferencial? O que que a Eu tenho Rose curso, faz eu tenho diferente? curso. Oi? Eu tenho curso, Já tem o curso. só que eu não atuava na área, né? Eu Então, era apoiante para o eu meu. sei do seu parceiro, né? Então, isso, com o tempo, você vai descobrir o que que você tem de diferente, que você ajuda mais as pessoas a escolher os imóveis, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que me procurou recentemente, ele descobriu que ele consegue vender o imóvel super rápido, porque ele também é de TI, tecnologia da informação. Então, ele criou um site, tirou foto de todos os cômodos do imóvel e divulgou na internet. Em 2 semanas ele alugou o imóvel que ele queria, né? Então, assim, ele descobriu uma expertise que ele nem sabia, e era para ele mesmo, né? Aí a moça da imobiliária falou assim, nossa, como é que você alugou tão rápido o seu imóvel? Aí ele falou, porque eu sou de TI, eu fiz um site e fiz um site só para alugar o imóvel. Então, quer dizer, são algumas ideias, Puxa, entendeu?
que você pode agregar valor e fazer um diferencial e ter uma singularidade no seu caso, entendeu? E ver outras coisas também, né, que você possa perceber, a pessoa ir no local, como que está o ambiente, se ele está limpo, né, se ele está higienizado, se ele está, né, estruturado, harmônico, que você conhece várias técnicas, né, para isso. Então, eu acho que esses vão ser os seus diferenciais, né? E essa identidade profissional, ela busca justamente isso. Você saber responder essa pergunta, eu ajudo a pessoa a fazer o quê? E dentro dessa ajuda, ou dentro dessa expertise que você tem, qual é o seu diferencial? E aí a gente vai... É claro que o capítulo não é só isso, né? É bem longo aqui, mas no sentido de... Não é até que não é tão longo assim, mas tem as técnicas, né, que a pessoa vai utilizar. Que aqui eu não vou Quer dar falar um algumas? spoiler completo, né, Rose? Ah, tá bom, então tá bom. Agora, você fala aqui da carreira empreendedora, porque assim, a gente, quando nós leigos, né, a gente olha um livro, empreendedorismo. Aquilo já remete a uma ideia de que isso é só para empresários, né? Mas a pessoa, mesmo a pessoa sendo uma funcionária de uma empresa, ela pode ser empreendedora, né? Como é que isso acontece? Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, tem um termo, né, que a gente também usa aqui no livro, que é o intraempreendedorismo, né? E essa carreira empreendedora, ela pode passar por isso, entendeu? É a pessoa, quando ela se sente ela é empregada, mas ela se sente tão dona da empresa que ela faz propostas, que ela quer melhorar o ambiente, ela quer fazer o melhor que ela pode ali, faz um processo de inovação. Mas quando eu coloco também aqui o foco na carreira empreendedora, é também uma transição que a pessoa pode fazer daquilo que ela sabe fazer hoje, no seu dia. Por exemplo, essa pessoa que trabalhou 20 anos numa empresa, ela aprendeu muita coisa ali. Por exemplo, teve lá uma pessoa também que trabalhou na área de cobrança, né? Trabalhou 20 anos na área de cobrança da empresa. A empresa, né, mandou ela embora. O que que ela fez? Ela abriu uma empresa para fazer cobranças. Porque Olha, ela sabe fazer aquilo, entendeu? Ela tem um jeito de falar com a pessoa, não é aquela pessoa que vai ficar assim, tratando mal só porque o outro está devendo, né? Ele acolhe a pessoa, ele dá opções, então ele tinha todo um processo que ele fazia e que ele recuperava, né? Assim, muitos valores estavam perdidos, né, da empresa. Que a gente fala que uma coisa é você vender, outra coisa é você recuperar, né, os valores que as pessoas não pagam, né? E aí ele percebeu que ele era bom naquilo. Aí ele abriu uma microempresa e aí ele e a esposa trabalham com isso, olha. fazendo cobrança para outras empresas. Então, eles oferecem isso, né? Então, assim, qualquer departamento da empresa que você tenha trabalhado, é possível que você, se você fez um bom trabalho, você aprendeu bastante coisa, que você possa ser um terceirizado desse trabalho para outras empresas, né? Então, é logística. Ele fez um bom trabalho para administração de estoque. Ele pode administrar o estoque de outras empresas, né? Então, esse tipo de pensamento é um pensamento empreendedor, que ele sai de uma visão assim que ele pode procurar um emprego? Pode, mas ele pode pegar aquilo que ele já sabia dentro da empresa que ele trabalhava e transformar isso num serviço, né, terceirizado para uma outra, para várias empresas, inclusive, porque antes ele prestava aquele mesmo serviço só para uma única, agora ele pode terceirizar isso para várias, né, então esse pensamento é factível, né, a pessoa, não, se eu fiz isso para uma, eu posso fazer para várias, né, e vai divulgar isso aonde? Na internet, faz um site e começa a divulgar o trabalho, né? Então, mas É. assim, para tudo isso tem o passo a passo, né? Por isso que a gente lá nesse capítulo, a gente mostra, né, para a pessoa, a pergunta que a gente faz é justamente isso. É, o que você sabe fazer de melhor? O que você já fez nas outras empresas, né? Como, por exemplo, que departamento você trabalhou? Isso pode se transformar num empreendimento. Aí ela faz um teste, por exemplo, ela vai estudar o mercado, ela pode também, por exemplo, entrevistar um empreendedor. Eu também dou um roteiro aqui para ela para entrevistar, da mesma forma lá daquela ideia de você entrevistar um profissional para ver se você quer aquela carreira, porque a transição de carreira do emprego fixo para o empreendedorismo também é uma mudança, né? Você está escolhendo algo diferente para você, né? Então, aí você vai ver como descobrir quem é seu cliente, as técnicas, né, de fazer empatia.
E aí você vai criando o seu negócio, né? A ideia é que a pessoa saia dessa condição mais de empregado, né? E vá para um plano B de empreendedorismo, né? Esse que é o Agora, objetivo aí, né? agora a gente vê assim também que tem as tendências, né? Que tem a ver com o próprio mercado e a própria mudança da sociedade, né? Eu fiquei pensando assim, porque hoje tudo é internet. A gente vive no mundo da internet, quem está fora disso está deslocado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma fase de transição, eu acho. Porque, por exemplo, a gente recebe currículo de pessoas interessadas em trabalhar com a gente. Aí a pessoa, ela usa aquela foto que ela põe na internet, que é a foto que ela, né? E ela coloca como se aquilo fosse o máximo, né? E entende que aquele é o marketing que ela talvez ache interessante. Eu estou falando que a gente recebe, assim, principalmente de jovens, sabe? De adolescentes, a gente recebe currículo com aquelas fotos mais, assim, engraçadas do mundo, que aquilo seria ótimo para colocar no Facebook, mas não para um currículo, né? E aí, assim, eu acho que também a gente ainda tem essa transição, né? Porque as pessoas ainda usam de currículo, mas elas agora é outra linguagem, é outra maneira de apresentação. Você pode discorrer um pouquinho sobre isso? Então, seria a geração do milênios, né? Daqueles, nós somos, por exemplo, nós somos da geração X, né? E agora a gente está com as gerações Z, né? A mais jovem de todas é a geração Z, né? E eles são, por exemplo, é a geração dos meus alunos lá da faculdade, né? 20, 19, 20 e poucos anos, assim. E é interessante você estar falando isso, porque eu dou essa disciplina na faculdade, né? De gestão de pessoas e falo sobre isso, né? Sobre essa questão deles me traz seu currículo, eu quero ver, né? A gente vai fazer uma simulação aqui, vou preparar vocês para vocês saberem fazer seleção, mas é bom vocês trazerem e tal, né? Aí a menina pergunta assim, professora, mas a gente coloca no currículo a mesma foto que estava lá no meu Facebook? Eu falei, não, você tem que dar um jeito aí, porque às vezes o seu Facebook é assim, pessoal. Aí eu falo do LinkedIn, que aí já você tem que colocar uma foto profissional ali, né? É claro que a pessoa às vezes não vai ter dinheiro, às vezes, vai pagar para fazer uma foto profissional, mas tira pelo menos uma foto que vai te representar. Eu falo assim, ó, pensa como que você vai trabalhar, que roupa que você usa para trabalhar. É essa foto que você precisa tirar para colocar no seu perfil. E é a foto que você vai pôr no seu currículo. Porque se você coloca lá a mesma, né, que você está brincando, que você está descontraído, fazendo uma careta lá no seu Facebook, não vai colar, né? E o ideal, é claro que cada pessoa tem o seu estilo e tal, é que ela coloque a mesma foto nos perfis. Só que cada rede social tem um motivo e uma finalidade diferente. Então, eu diria que, no mínimo, tem que ser a mesma foto do LinkedIn, a foto do currículo, né? Essa é a orientação que a gente dá. Ai, ai. E aí, assim, a pessoa também tem que saber o que colocar, né? Porque, por exemplo, vou falar da minha experiência aqui. Eu estava morando já no Rio de Janeiro, mas eu tinha muita experiência de quando eu fui funcionária de sindicato. Eu fui funcionária com carteira assinada, fui funcionária sem carteira assinada em 3 sindicatos. E aí eu chego, se eu coloco isso no meu currículo, pegava até mal, porque assim, a pessoa. Então significa que ela vai querer fazer greve, ela vai querer reivindicar, e muitas vezes eu recebi não por causa disso, mas ao mesmo tempo, se eu não coloco isso, eu estou omitindo uma informação. Então, assim, como é que a gente faz para saber o que realmente colocar, o que não colocar no currículo? Por exemplo, no modelo que eu tenho do currículo, eu coloco todas as empresas que eu trabalhei, né? Agora, o que você pode fazer é dar ênfase e dar assim, um valor a mais, às vezes, para uma realização que você queira, né? Chamar mais atenção por causa da vaga que você está buscando, né? Então, você deixa ali só o nome, né? O nome das empresas que você trabalhou nome, data de entrada, data de saída e função, vamos supor assim. E aquelas que você, por exemplo, quer dar maior ênfase, você pode colocar uma informação de realização, de coisas que você criou, de resultados ali,
porque é o que o selecionador está esperando, né? Ele não quer ficar lendo tudo, até isso facilita a vida da gente, né, como selecionador, porque você não quer ficar lendo todos os detalhes de tudo, você quer fazer um highlight ali só daquelas áreas que tem a ver com a vaga, né? Então, a pessoa, e na entrevista, o candidato pode falar isso, olha, eu expus um pouco mais das áreas que têm relação com a vaga, né, para facilitar aqui o nosso trabalho, não tem problema nenhum. Agora, o ideal é não inventar e não esconder, é fazer assim, que de forma que a pessoa vai Perfeito. ter ali a informação, né, que ela precisa, né, porque realmente a gente tem que ser o mais autêntico possível, né? Mas não precisa ficar falando como a gente brinca, né? Não fala dos detalhes sórdidos, né? Fala daquilo que precisa, né? E dá um destaque naquelas áreas que realmente vão ter mais, vamos dizer assim, interesse para o selecionador, né? Essa é a É, técnica. uhum. Bom, pessoal, então a gente está já quase no finalzinho do nosso programa. Sandra, eu queria ver se você quer, então, fazer o convite a todos para o lançamento oficial do livro, Então, Carreira eu em Foco. gostaria muito, né, de vocês, assim, de contar com vocês, com a presença de vocês nesse lançamento do dia 26, às 19 horas, né, Rose? No Isso. sábado, 19 horas, e eu gostaria muito de receber perguntas, né, de vocês sobre a carreira de vocês, sobre o momento de vida de vocês, que vai ser muito útil a gente já usar o livro para solucionar problemas, né, que esse livro ele está nascendo para isso, né, para ajudar as pessoas nessa área tão difícil, tão diversa, né, que a gente está vivendo, sempre vai ter problemas futuros aí, né, mas a gente pode atuar na nossa vida profissional de uma maneira positiva, né? Eu acho que essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E convidar outras pessoas também, depois vocês vão ter aqui na descrição, né, o endereço, né, o link para acessar o dia do lançamento, e acho que é isso, né, gente? Vamos aí aproveitar, né? E a gente vai poder falar de muito mais coisas também, né? Que vocês tiverem interesse, né? Acho que é isso. Sandra, então a gente agradece você, a sua participação. A gente espera por vocês, gente, no canal do YouTube Epígrafe Editora e Livraria. Vocês vão ver lá um banner, lançamento Carreira em Foco, né, com Sandra Tonieri, dia 26, às 19 horas, tá bom? A gente se despede, então, da Sandra, se despede de vocês, esperando que sábado que vem estejamos todos juntos aqui novamente. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço também. Tchau.